Constituição e direitos políticos nesses últimos 30 anos, eu quero enfocar os direitos políticos através de 3 grandes troncos que foram muito modificados e que dão um pouco a tonalidade do que foram as últimas eleições, do que foi o exercício dos direitos políticos no Brasil, tanto em 2018 quanto em 2016. E vou focar em 3 troncos, como eu dizia. O princípio da liberdade de expressão, muito focado no tronco da propaganda política, propaganda eleitoral. Depois vou falar um pouco das transformações que vieram no financiamento de campanha, como dizem os ingleses, money talks. Então, boa parte do sistema atual brasileiro de representação política vem desse state do financiamento de campanha, que mudou muito. E, por fim, registro de candidatura, a liberdade de ser candidato no Brasil, disputar o voto, exercer o direito político do sufrágio passivo. Esse também é um ponto que também sofreu muita modificação, e eu acho que com esses 3 guias a gente consegue entender um pouquinho do que foram as últimas eleições no Brasil, e não os resultados eleitorais, porque eles são relativamente indecifráveis, mas ao menos o estado jurídico da arte em relação ao exercício dos direitos políticos. Antes disso, mencionar que os direitos políticos têm ganhado muita importância no Brasil nos últimos 30 anos, através muito do viés eleitoral. O viés eleitoral, ele assomou importância fortíssima nessas 3 décadas. Nós temos uma área muito desenvolvida. O direito eleitoral hoje é um ramo de altíssima complexidade, complexo até demais, não precisava disso tudo. Aliás, talvez o nível de complexidade do direito eleitoral brasileiro demonstre uma certa obsessão brasileira pelo controle, pelo regramento, pela limitação, pela poda, pela proibição. Isso não é comum em nenhum país de nível próximo brasileiro em termos de desenvolvimento democrático. Nós temos uma intervenção estatal desmesurada em todas essas 3 áreas: propaganda, financiamento e registro de candidatura e habilitação à candidatura. Isso mostra, então, o nível de complexidade do direito eleitoral. Para que vocês tenham uma breve ideia, o direito eleitoral regula decibel de carro de som. Regula não só decibel, ele define a diferença entre mini trio, trio elétrico e carro de som, em potência em watts. E, além disso, ele define que o som não pode ultrapassar 80 decibéis, medidos a uma distância de 7 metros. Esse é o direito eleitoral brasileiro, que regula, por exemplo, também que o carro de som pode ser carro de boi, ou ser movente. Então, o nível de detalhamento do direito eleitoral brasileiro é muito grande. Isso, de algum modo, reflete a importância dele, que ele foi um direito muito desenvolvido nos últimos tempos, mas também mostra essa obsessão brasileira pelo controle, pela intervenção estatal em matéria de liberdade de expressão, em matéria de liberdade de voto, em matéria de disputa política. Na propaganda eleitoral, gente, eu já dei aqui, antecipei um exemplo típico. A propaganda eleitoral é o reino da tragicomédia no Brasil, não só pelas propagandas em espécie, mas pela própria regulamentação. Desde 2006, a gente vem tendo ciclos de reformas eleitorais. Lá em 2006 foi com a Lei 11.300, e a toda eleição nós temos nova lei eleitoral alterando propaganda e financiamento, basicamente. E também tivemos um ciclo recente alterando inelegibilidade, o modo pelo qual se pode disputar uma campanha. E o foco na propaganda é muito forte. E, desde então, nós temos cada vez mais restrição em matéria de propaganda eleitoral. Quando eu digo isso, eu faço a conexão direta com o direito político, sobretudo o direito ao voto, porque a propaganda eleitoral não é direito do candidato apenas, é direito do eleitor. O eleitor tem direito de ter acesso à propaganda eleitoral, para que ele possa formar a convicção e possa exercer sua liberdade de opção política. Então, restrição em matéria de propaganda é também um mecanismo de restrição de opção do eleitor pela escolha do seu respectivo candidato, e o impacto na propaganda eleitoral é exatamente esse. Além desse exemplo, eu vou contar uma breve história da evolução da propaganda eleitoral através de um case que é muito interessante, que é o muro. Ou melhor dizendo, a propaganda em bem particular. A propaganda em bem particular
representa o trajeto de regulação jurídica da propaganda em bem particular, representa exatamente o estado da arte da liberdade de expressão em matéria de direitos políticos no Brasil. Até 2006, havia várias possibilidades de realizar propaganda eleitoral em bem particular. Até que veio a famosa Lei 11.300 e disse o seguinte: não é mais possível outdoor, não é mais possível showmício, isso é proibido. Então, 2006 foi uma lei que se aplicou em junho, criada em junho para se aplicar. Em outubro tem um problema de inconstitucionalidade, não de inconstitucionalidade, mas de aplicação inconstitucional gravíssima, que fere claramente o princípio da anualidade eleitoral, está lá no artigo 16 da Constituição, mas mesmo assim o TSE e o Supremo passaram por cima do 16 e falaram: esta lei vale. E aí nós então tivemos uma eleição bastante curiosa. Por quê? Porque as eleições de 2006 foram as eleições dos muros e das solas de sapato. E por que isso? Já que não era permitido outdoor, era permitido placa. E era permitido inscrição paga em muros. O TSE chegou, inclusive, a regulamentar. A placa se torna um outdoor quando ela ultrapassa 4 metros quadrados. Então, até 4 metros quadrados está valendo, depois de 4 metros quadrados é outdoor, propaganda vedada. Então, o grande chamariz das eleições de 2006 foram os muros. Então, quem tinha aquele muro lindo em frente à praça central do município podia negociar o aluguel do muro. Então, o candidato podia colocar lá uma propaganda de 20 metros quadrados, fazendo a sua propaganda eleitoral. Quando veio 2008, o TSE, por resolução, resolveu aplicar os 4 metros quadrados a toda propaganda eleitoral em bem particular. Mal sabia ele da criatividade do brasileiro, que vendeu aquele muro para o candidato não mais para uma propaganda de 20 metros quadrados, mas para 5 propagandas de 4. E houve a necessidade de movimentar a máquina do judiciário para criar uma jurisprudência dizendo que o efeito visual outdoor também é proibido. Então, as propagandas tinham que ter no mínimo 1 metro de distância entre uma e outra para poder ser lista. E várias dúvidas vieram, né? Tá, mas se eu tiver um muro retângulo, muro, né, tipo um curvo, um muro, enfim, eu posso fazer em todos os lados do muro, se for o quarteirão inteiro ou só na fachada. Enfim, chega 2009, o Congresso Nacional inventa uma outra história, também muito estimulada pela Justiça Eleitoral, pelos órgãos de controle, como o Ministério Público, para dizer o seguinte: não, esse negócio de muro está sujando demais cidade, propaganda eleitoral é um problema, essa sensação de higienização que as pessoas têm no direito eleitoral, eles têm uma obsessão por higiene, né? Ficha limpa, contas limpas, propaganda limpa, e aí resolveram proibir o aluguel do muro. A partir de 2009, a propaganda eleitoral em bem particular passou a ser gratuita e, o luxo, espontâneo. Ou seja, o candidato em teste não pode impedir. É o dono do muro que tem que falar: você pode usar meu muro aqui de graça, eu te cedo, eu gosto muito de você. E o que aconteceu, vocês vão se lembrar, as eleições de 2010, não houve mais muro, explodiram os cavaletes. Foram as eleições dos cavaletes. E, mais uma vez, os cavaletes sujos, os cavaletes atropelam, os cavaletes são perigosos, veio a proibição do cavalete. Veio a proibição do cavalete e veio a permissão da faixa não, das bandeiras, que também não é usada. Com uma outra conexão, o fim do financiamento empresarial ou com pessoa jurídica das campanhas, o que ocorreu foi que os candidatos passaram a não ter mais dinheiro para fazer propaganda em rua. Então, o que nós vimos em 2016 e em 2018 foram as eleições que não aconteceram na vida real, na vida do dia a dia, na rua. Ela não existe mais, porque as pessoas não têm mais recursos para fazer esse tipo de propaganda, o que, por algum lado, pode ser que seja interessante. Mas isso mostra, com esse mero case, né, da propaganda particular, em bens particulares, muito do que representa hoje o direito de liberdade de expressão em matéria política, que está muito tolhido. Vamos lembrar também que o período eleitoral passou de 3 meses para 45 dias. Isto é, a conclusão foi: muito difícil alguém ser conhecido em 45 dias. Claro que a gente tem alguns easy riders que acabaram surfando na onda, sobretudo da movimentação política nas redes sociais, e também com um discurso contra a polarização político-partidária tradicional. O case do governo do Estado de Minas Gerais. Eu queria aqui chamar o
colega Tiago Bregus para compor a mesa. Tiago, um grande conhecedor das coisas do Estado também, né, Tiago? E então, eu dizia, em matéria de propaganda e liberdade de expressão em matéria política, a gente teve uma restrição muito forte, que é a restrição dos 45 dias. Vamos lembrar também que esses 45 dias eles tramitam com registro de candidatura, fazendo a conexão com a terceira parte. Isto é, não se tem no Brasil uma fase prévia para fazer a seleção de quem pode e quem não pode ser candidato. Nós temos uma regulamentação muito detalhista sobre quem pode ser candidato no Brasil. Tem que preencher condições de elegibilidade, evitar causas de elegibilidade, preencher condições de registrabilidade, e tudo isso é analisado quando começa o processo eleitoral. O caso Lula foi exatamente um exemplo perfeito para isso. Ou seja, a discussão sobre se o candidato, o ex-presidente da República, poderia ser candidato no Brasil se deu após o início da campanha eleitoral. Campanha essa que tem 45 dias. Então, esse também é um problema forte no sistema brasileiro. Quanto a financiamento de campanha, nós temos também um modelo cada vez mais restritivo e que teve, ou muito diferenciado, né, aqui entro na área de especialidade do Bruno, né, um grande conhecedor, aliás, o livro Direito, Eleições e Poder, está aqui recomendado, famoso pela Companhia das Letras. Não estou ganhando comissão, só um livro que eu até hoje não ganhei, pode ser que eu ganhe um autografado. Propaganda espontânea, gratuita e espontânea. Gratuita e espontânea. Então, no financiamento de campanha, nós tivemos também uma modificação enorme. E financiamento de campanha está associado também diretamente a exercício de direitos políticos. Só se exerce direitos políticos dentro de um regime que seja democrático, um regime que tenha um sistema de financiamento que de fato possibilite aos atores políticos mostrarem a que vieram. Aliás, a conexão entre financiamento de campanha e liberdade é um dos grandes temas da Suprema Corte Americana, que inclusive autorizou via indireta financiamento por empresa em nome da liberdade de expressão. Então, no Brasil, o que nós tínhamos era um sistema que não era viável. De fato, o sistema anterior era um sistema de financiamento ultra equivocado, que a gente vivia a era dos extremos. Não é que o sistema de financiamento em si, inclusive envolvendo financiamento por empresas ou por organizações, por pessoas jurídicas, seja em essência equivocado. Não é isso. Mas o sistema tal qual existia no Brasil, não há a menor dúvida de que era equivocado. Por quê? Porque ele não tinha fundo, não tinha teto. Isto é, não existia na prática, limite de doação empresarial. Existia 2%, não é? 2% era o que as organizações podiam doar. Mas o que é isso para uma JBS que fatura 20 bilhões de reais por ano? São 400 milhões de reais investidos em campanha. E os também atores políticos não tinham teto de gastos. Quem criava o gasto, o limite de gasto, era o partido na convenção partidária. Então nós tivemos em 2014, só para dar um exemplo, um partido político em Minas Gerais que fixou para candidato a deputado estadual, cada candidato podia gastar até 14 bilhões de reais. 14 bilhões de reais foi o teto de gasto do governador do estado hoje. Imagina. Não é? Então, de fato, era a era dos extremos. Isso fazia com que o fornecimento de dinheiro para a campanha ficava concentrado em setores de alto faturamento. Portanto, construtoras, agronegócio, empresas de serviço de grande faturamento, e claro que isso estava associado, como ficou provado na Lava Jato, ao troco nas contratações públicas. Ou seja, o retorno do financiamento se dava a partir de fraudes em contratação pública. Esse sistema não era mais possível. Mas, daí, se chegar à conclusão de financiamento empresarial é em si maléfico, é um passo intergaláctico. Por isso é que se questiona, e eu critico radicalmente, com todo respeito à Corte, a decisão do Supremo Tribunal Federal de dizer que financiamento
por pessoas jurídicas é, em tese, inconstitucional, que ferem, em tese, normas fixadas pelo poder constituinte originário. Essa, com todo respeito à Corte, é uma das decisões de maior fragilidade argumentativa dos últimos 30 anos. Eu colocaria ela na prateleira das decisões mais equivocadas em termos jurídicos. Não existe nada na Constituição, a não ser um esforço, até brinco, de arqueologia psicológica por parte do Supremo Tribunal Federal, de dizer que talvez, porque não tem nada que prove isso, o poder constituinte originário, a Assembleia Constituinte de 88, teria querido dizer implicitamente que doação por pessoa jurídica viola cláusula pétrea. Na verdade, juridicamente, se fosse para fazer alguma ilação, seria exatamente o oposto. A conclusão seria diametralmente oposta. Basta lembrarmos, quando estudamos direitos políticos, que tem um artigo na Constituição, que é o 14, parágrafo 10 e 11. O mandato eletivo poderá ser impugnado perante a Justiça Eleitoral após 15 dias da diplomação por, qual é a primeira hipótese? Abuso de poder econômico. Ué. Então, se é para eu fazer alguma ilação sobre o que teria querido o Constituinte, é óbvio que se ele permite a cassação de alguém por abuso de poder econômico, é lógico que ele permite, em tese, o uso de poder econômico. Que é claro que não é doação de pessoa física, é óbvio. Então, essa questão é uma questão que deve ficar sob discricionariedade do Congresso Nacional e jamais entender que doação de pessoa jurídica seria, em essência, inconstitucional. O próprio ministro Luiz Barroso, que foi um dos grandes arautos da tese, já fala hoje em dia, não, é inconstitucional naquela circunstância, daquele modelo, né? Matizando um pouco essa questão. E hoje o sistema de financiamento ele acabou sendo quase que exclusivamente público. Não sei se o Bruno já analisou os dados dessa eleição, pode falar mais propriedade. O que a gente tinha era um financiamento muito carregado no setor privado, sobretudo corporativo, e agora a gente tem um financiamento muito carregado no setor público. Mais de 80% de financiamento vindo do contribuinte, financiamento esse que aposta claramente num poder de alocação que vem da oligarquia partidária. Então, quem aloca o recurso em campanha são as diretorias dos partidos que recebem a maior bolada de recursos públicos. Então, essa também foi uma grande alteração. O que se tem visto no Brasil ultimamente são candidatos sem recursos financeiros. Por um lado, foi positivo, porque de fato os preços estavam muito inchados no mercado, a propaganda eleitoral estava muito inchada, os custos estavam muito inchados. E poder colocar os custos também em regra com honorários advocatícios, muito embora esteja falando contra a própria classe, em alguns casos estavam muito inchados, não esperávamos a gente que viesse para esse miserê que da onde não precisava ter ido tão radicalmente para o outro lado, até porque de fato o serviço é muito especializado e faz diferença na campanha, mas esse é o impacto claro do fim do financiamento. E aqui eu acho que o ideal é de fato ter um mix mais diversificado de financiamento, que inclua também financiamento de pessoa jurídica, mas não daquele modelo. Hoje nós já temos teto de gastos para a campanha, estamos testando os limites agora, não sei se acompanharam. Candidato a deputado estadual pode gastar até R$1 milhão, candidato a deputado federal 2,5, senador varia conforme o estado, governador também, e presidente da República até R$70 milhões. Com alguns fenômenos interessantes, o Bolsonaro, se não me engano, gastou 2,5, o Zema, que também gastou 2,5. Vocês imaginam que é o presidente da República gastar R$2,5 milhões em campanha. Isso é mais ou menos como querer fazer uma viagem para a Europa, ficando em hotel 5 estrelas durante um mês e gastar R$5 mil, indo em primeira classe. Os custos são altíssimos, mas como o Bolsonaro vem de um modelo de campanha que é muito assentado em redes sociais, ele gastou muito pouco. Para que vocês tenham uma ideia comparativa, em 2014, a presidente Dilma gastou R$350 milhões no Caixa 1. O Bolsonaro gastou hoje, 4 anos depois, R$2,5 milhões para conquistar
à presidência da República. Então, há algo de diferente, né? Eu particularmente não gosto de extremos. Eu acho que todo modelo extremado ele é complicado. Em matéria de registro de candidatura, já caminhando aqui para a conclusão, em matéria de registro de candidatura, a mesma coisa. Nós temos um modelo de intervenção em disputa eleitoral que não tem paralelo no mundo democrático ou do mesmo nível de desenvolvimento democrático do Brasil. Não existe no mundo um nível de intervenção tão forte em matéria de disputa eleitoral. Nós temos a lei complementar 64, que é a lei das inelegibilidades, que foi turbinada pela lei de ficha limpa, que só ela consta no artigo 1º, inciso 1, ok? São as inelegibilidades gerais, 17 alíneas de impedimento. Dentre elas, algumas tragicômicas. Se você deixar de pagar a OAB e sofrer um processo do Tribunal de Ética que tiver seu registro cassado, você fica inelegível por 8 anos. Se você for dirigente de um estabelecimento de crédito ou representante de um estabelecimento de crédito que sofreu intervenção soft, que é a intervenção extrajudicial do Banco Central, para ajudar a ajustar as contas, você fica inelegível por resto da sua vida. Você tem que contratar um advogado para poder conseguir em juízo uma decisão judicial dizendo que você não tinha responsabilidade sobre o fato. Então, só para dizer algumas pitorescas, né? É um modelo que intervém demais, porque o modelo brasileiro ele se acostumou a tratar o eleitor como um imberbe, uma criança mimada que deve ser protegida ao descer as escadas. Ele não pode tomar um tombo em um degrau, que ai meu Deus, o que vai acontecer com esse eleitor? A gente precisa tutelar. E o sistema atual, que envolve essas restrições em matéria de propaganda, restrição em matéria de recursos, restrição em matéria de disputa, ele chegou ao modelo atual, que é o modelo que privilegia hoje, num período muito curto, né? A gente dizia antes de 2018, né, que esse modelo privilegiava quem? Quem tinha muito dinheiro, quem já era conhecido, então celebridades, pessoas de base forte, como por exemplo, igrejas, quem já está na política, quem já está no poder e quem tem muito dinheiro, eles se beneficiam desse tipo de modelo. Muito embora os dados de 2018 mostrem foi uma eleição muito louca, assim, né? Porque o Bolsonaro bagunçou tudo, né? O Bolsonaro e o Zema aqui, no bom sentido. Significa, a gente tem ainda um quarto, né? Uma quarta. Como a política tradicional é reputada como ruim, quem vem com um discurso de novidade, quem vem com um discurso de tudo isso que está aí não me pertence, eu quero batalhar contra tudo isso, ele conseguiu um atalho, as pessoas conseguiram ser catapultadas. Só que com um grave problema. Nada contra nem o Bolsonaro, nem o Zema, em termos de legitimidade democrática. Foram eleitos democraticamente e têm que ser respeitados como tal. E eu particularmente desejo como ver. Agora, o que é grave nisso tudo é o seguinte: foram eleitos sem terem sido esquadrinhados publicamente em termos de conhecimento, experiência e de propostas para o exercício do cargo. É completamente diferente do modelo norte-americano, por exemplo, que a gente viu, acompanhou, né, a eleição do Trump, em que não existe nada, nem público, nem mais íntimo plano pessoal, que a nação americana não tenha enfrentado, criticado, discutido. Até o uso de e-mail pessoal da Hillary para tratar de questão de Estado foi matéria de debate público. Então, os candidatos eram esquadrinhados, a vida era esquadrinhada, as propostas passavam no raio-x. Bolsonaro e Zema foram eleitos e a gente não sabe muito bem. Não sabe muito bem, não, ele não sabe nada previamente sobre o plano de governo de ambos. Sabe por alto, sabe assim, o tiro passou ali e foi. Ou seja, isso eu não estou criticando os candidatos, estou criticando o modelo. Eles foram eleitos a despeito do projeto político. Isso aqui é curioso. Foram eleitos a despeito do processo do projeto político. Então, isso marca uma situação de coisas que é peculiar no Brasil e que eu acho que merece, claro, algumas revisões daqui para frente, na esperança de que nos próximos 30 anos a gente possa ter mais liberdade de expressão, um regime muito mais solto em termos de propaganda. Se eu contar para vocês
Eu advogo no direito eleitoral. Então, assim, a gente lida no dia a dia. Se eu contar para vocês o que é precedente em termos de propaganda eleitoral, agora estamos na época das prestações de contas. Prestação de contas, gente, é um negócio assim, tinha que ter um livro, uma série, um cineasta tinha que abordar o assunto, sabe? Porque é um negócio inimaginável em termos de detalhismo, de coisa. Pra vocês terem uma ideia, só para fechar, já dei um exemplo de propaganda, vou dar de financiamento. Empréstimo você pode realizar para captar recursos, para poder investir em campanha. Pode. Com medo, sem uma teoria da conspiração de que a empresa vai pagar o seu empréstimo, então vamos proibir o empréstimo. Então, no primeiro momento, não proibiram. Disseram o seguinte: olha, empréstimo de candidato só calcionado em garantia real, demonstração de capacidade de pagamento e parcelas em dia. Aí agora, não bastante isso, a resolução atual diz o seguinte: tem que estar quitado até prestação de contas. Ou seja, eu capto um empréstimo em 16 de agosto ou 17 de agosto para quitá-lo em dia 6 de novembro. Um empréstimo de 70 dias. Com garantia real, com demonstração de capacidade de pagamento. Isso é uma invenção do TSE. Literalmente, a lei não fala nada sobre isso. Então, esse índice de intervenção, de limitação, de restrição, alguma coisa tem que ficar mais frouxa nisso, tem que soltar mesmo, let it go. Esse medo do transbordamento. É para isso que existem Ministério Público, Polícia, se há indício de irregularidade, que se apure, mas não que se mate a liberdade de expressão, que se mate as regras de financiamento e mesmo se mate a disputa eleitoral no Brasil. Obrigado. Boa tarde a todos, né? Primeiramente, me desculpem pelo atraso ou pelo adiantamento, né? Eu cheguei como britânico, pelo menos ao horário que me foi dado. A vida de advogado não é fácil, né? Entre toda a rotina, fico até com pesar de não ter participado desde o início, porque o Dr. Rodolfo ele é uma pessoa e um profissional maravilhoso em relação à profundidade, à experiência prática, e de todo modo eu também compartilho de algumas perplexidades, né, que foram colocadas aqui, especialmente em razão do limbo, né, que vivemos, né? Não sabemos, as eleições foram um marco, mas de certo modo eu pessoalmente considerava que o marco teria vindo nas eleições de prefeito, né, de Belo Horizonte, que se demonstraram já diferentes, mas aquilo ali foi só a ponta do iceberg, né? As pessoas, de certo modo, estão votando por outros vetores. E o advogado, no caso do Rodolfo, está sofrendo na ponta as alterações de todo, não só em relação as concepções pessoais que levam ao voto, mas também na regulação do outro lado, todo mundo tentando resolver o problema. Esperamos assim que assim seja, né? Que tenha uma resolução pacífica a todos. Fico muito satisfeito, né? Eu não quero prolongar tempo por demais, até porque minha função hoje aqui não é a de palestrar, e passo também a palavra ao Dr. Bruno, e certamente fará as considerações pertinentes, tais como são peculiares. Obrigado, Thiago. Eu não vou tomar o tempo de todo mundo, sei que o horário está um pouco adiantado. Queria parabenizar o Rodolfo pela apresentação sucinta, mas extremamente rica, não só de conhecimento, mas de fatos pitorescos que eu particularmente adoro, esses buracos que a lei, essas situações esdrúxulas que a lei gera, né? E no papel aqui de mediador, eu queria colocar duas perguntas até interligadas para o Rodolfo, pegando o gancho aí que ele colocou no início da apresentação, que o Money Talks, né? Dinheiro dentro das cartas aí do jogo político. Queria ouvir um pouco a sua opinião,
Tem vários especialistas que colocam que essa crise política que a gente vivencia já de modo arrastado aí desde, sei lá, 2013 pelo menos, vem a raiz dela está justamente nesse sistema eleitoral e de financiamento de campanha, né? O Brasil nós temos um sistema eleitoral, a disputa eleitoral, ela tem regras que fazem com que as eleições sejam extremamente caras, e não é porque os partidos, os candidatos gastam muito, mas o jogo ele exige que se gaste muito, porque a eleição é disputada em maior parte nos estados, que são muito grandes, muito populosos. A gente tem partidos que dizem muito pouco para a população, né? É uma sopa de letrinhas os partidos, então a campanha acaba sendo muito personalista. Então, nesse contexto que a disputa se dá num distrito eleitoral muito grande e os partidos ajudam muito pouco e a campanha se torna personalista, o candidato tem que investir muito para se tornar conhecido. Então, isso gera uma demanda de dinheiro que é natural do jogo político. E, por outro lado, a gente tem, como eu disse, uma fragmentação partidária muito grande, né? São 35 partidos, acho que atualmente, né? E um sistema, e além disso, um sistema de financiamento de campanha, que estava em vigor até 2014, que fazia com que o dinheiro ficasse na mão de poucos doadores que podiam doar milhões de reais. Citou aqui a JBS, mas também é o caso da Odebrecht, e todas as construtoras, todas essas que estão enroladas aí. Então, muitos especialistas apontam essa conjunção de fatores como a base desses grandes escândalos de corrupção que a gente vê, desde o mensalão, passando até pelo mensalão mineiro, né, para a gente não ficar só no caso do PT, mas, e chegando no Petrolão, na Lava Jato. Então, toda a crise de contestação do sistema político, que o sistema político não nos representa, se a gente olhar em última instância, ela vem aí do sistema de financiamento de campanha e do sistema eleitoral. Então, quando a gente discute aqui um seminário sobre os 30 anos de Constituição, e eu olho para frente, para os próximos anos, né, a gente tem que comemorar os 30 anos passados, mas se a gente for olhar para os 30 anos para frente, eu me pergunto, e eu queria saber a sua opinião, Rodolfo, sobre a gente tem a ruptura em 2015, quando o Supremo declara inconstitucionais as doações de empresa. Então o sistema seca, né? 75% do dinheiro das campanhas que vinha das grandes empresas deixou de existir. Criaram o fundo eleitoral para tentar, né, suprir, mas não supriu na mesma magnitude. E aí a gente tem ainda, como a gente não alterou a demanda por dinheiro, né, o sistema eleitoral continua o mesmo, nós não tivemos essa reforma eleitoral, essa reforma política, o sistema vai continuar dependendo de dinheiro. Bolsonaro, todos esses outsiders que vieram aí tentaram contornar essa falta de dinheiro por rede social, mas eu fico me perguntando se, olhando para frente, para as próximas eleições, como a gente não mudou nada, né, em termos da competição eleitoral, e como os partidos então vão continuar dependendo de dinheiro, se a gente não voltou numa situação aí, desde os tempos lá do Collor, né, dos anões do orçamento, em que as empresas acabavam doando de uma forma ou de outra, porque elas têm interesse no Estado, né, as grandes empresas elas não doam porque elas querem que tal ou qual candidato vença as eleições, elas estão interessadas nos contratos públicos, nas desonerações tributárias, na regulação frouxa, né? Então eu fico me perguntando, queria saber sua opinião sobre o que vem depois, né? Se você acha que nós vamos ter um recrudescimento do Caixa 2, ou se, como eu participei de um debate esses dias, a pergunta do debate é: será que o fake news é o novo Caixa 2, né? No sentido de se utilizar essas redes sociais propagando notícias falsas como arma eleitoral, se isso não vai ser o novo normal a partir de agora. Então essa seria a primeira pergunta. E a outra pergunta que
de fazer. Se a gente olhar pelo lado do guardião da Constituição, do STF, a gente vê um protagonismo muito grande do STF em ditar as regras dessa competição eleitoral. Você vê desde 2006, 2007, quando ele proibiu a cláusula de barreira, e depois, quando agora proíbe a doação de empresa, o STF ele altera o jogo. E aí a minha pergunta para você, vai ser bem objetivo, é se, olhando para frente, a gente tem um novo presidente que vem com um discurso representando esse sistema antipolítico. O que você acha que será a postura do STF a partir de agora? Se ele vai tentar, de uma forma ou de outra, conter essa tentativa de alteração, porque eu acho que ninguém vence uma eleição pensando em cumprir só os 4 anos e depois se recolher. Obviamente, temos um novo ator político, uma nova direita surgindo, que eu acho bom isso surgir, mas com um discurso, muitas vezes, contra direitos políticos, direitos civis. Se você acha que o STF ele vai agir de uma forma ainda mais intervencionista para tentar, de uma certa forma, controlar esse jogo daqui para frente. Bom, obrigado ao Bruno pelas questões. Começando pela primeira, eu tenho uma esperança em algo muito objetivo, que eu acho que vai ser um primeiro passo já aprovado para mudar um pouco a regra do jogo, que é a emenda constitucional 97. Eu acho que essa emenda foi aprovada no ano passado. Ela criou 2 instituições que, para mim, não sei o que você acha, mas para mim são as macro-reformas políticas mais importantes, talvez, dos últimos 30 anos, no cenário atual, que são fim das coligações proporcionais e a instituição da cláusula de desempenho. O que é isso? A partir de 2020, se o partido quiser lançar candidato a vereador e deputado, ele vai ter que lançar sozinho. Ele não mais vai poder fazer coligação com outro partido para lançar uma equipe de candidatos a vereador e a deputado estadual, deputado distrital, deputado federal. Essa é uma evolução claríssima do sistema. Isso vai fazer com que haja um enxugamento do número de partidos, e sobretudo do número de partidos representados, porque um dos maiores problemas, eu acho que é uma das razões dessa crise política, da crise de corrupção, que toma o Brasil, não só no governo federal, não só no plano federal, mas no estadual e também municipal, é o número de partidos políticos representados nos parlamentos, não necessariamente o número de partidos existentes. O número de partidos existentes pode ter 1.000, 2.000, 1 milhão. O problema é o número de partidos que conseguem eleger um deputado federal, um deputado estadual, um vereador. E isso, o Brasil é o país com a maior fragmentação partidária do mundo. E o segundo colocado está muito longe da gente. Acho que a média, estava vendo um dado, acho que a média de fragmentação acho que é 4,1 no mundo, o Brasil é 14. Isso faz com que seja impossível montar uma agenda de governabilidade entre executivo e legislativo. Isso é um dos fatores. E eu acho que, com o fim da coligação proporcional, vários partidos que hoje são partidos literalmente de aluguel e de dono, partidos de cabresto, que é aquele partido típico que no estado ou no município tem um candidato que é bem votado, que é o dono do partido, mas que sozinho não consegue quociente eleitoral para ser eleito. Então ele negocia com outro partido ou outros partidos e aí, com a soma dos votos, ele é eleito. Esse líder político vai ter que deixar esse partido, porque se ele for lançado sozinho, como candidato, ele não vai ser eleito. Então nós já começamos a ver algum tipo de enxugamento, propostas de fusão, etc., que também estão sendo estimuladas a partir do ano que vem pela introdução da cláusula de barreira, que é um cláusula de desempenho, que é um índice nacional que o partido tem que ter em termos de voto. Quem não atingiu 1,5% do voto nacional esse ano, mas o número X ou o número X de deputados, esse partido político vai perder acesso aos recursos públicos, aos fundos públicos. Então, ao fundo partidário, por exemplo. Então, boa parte desses partidos vivem de fundo partidário. Então, eles também vão ter que se fundir para poder sobreviver. Eu acho, Bruno, essa é uma boa, algo esperançoso no ar, assim. Eu, particularmente, não mudaria o sistema eleitoral proporcional. Eu gosto do sistema proporcional.
uma certa predileção pelo sistema fechado, mas a gente já viu que politicamente isso não vai passar no Brasil, muito difícil. Tem algumas formas de compor isso, né? E claro, em termos de sistemas eleitorais tem muito a avançar, mas eu acho que com esse novo cenário a gente pode diminuir um pouco a pressão em cima de partidos de candidatos para fins de financiamento. Acho que deveria voltar financiamento não é de empresa, né? De pessoa jurídica, porque a gente é do direito, a gente sabe que empresa não é sinônimo de pessoa jurídica, né? Ou seja, é um universo contido dentro do universo mais amplo. A pessoa jurídica deveria voltar, claro que com limitações, cada CNPJ podia doar até no máximo X reais, tem um número mágico que a gente não sabe o que é, se é 50, 200, 300 mil, doou para um determinado candidato, não pode ter contratação pública naquele âmbito, né? Tem como assim melhorar o sistema de financiamento de campanha. Então eu acho que vou colocar a emenda 97 como uma emenda, uma luz no fim do túnel para a gente ver como se comportarão os partidos daqui para frente. Em relação e a fake news, que eu acho relevante mencionar, de fato a fake news foi o assunto dessas eleições. O ministro Luiz Fux, na presidência do TSE, assumiu isso como a sua bandeira. Por um lado, houve um certo exagero em torno do impacto das fake news. A gente sabe, né, que as fake news, fake news das fake news, as fake news impactam, mas numa campanha presidencial, o impacto de fake news é um nível muito pequeno. Pode dizer que a campanha foi ilegítima em razão da existência de fake news. E com todo respeito aos meus colegas advogados que propuseram a ação do WhatsApp contra o Bolsonaro, na hora que eu vi aquela ação, eu falei, a típica ação de investigação judicial eleitoral de fim de campanha. Todo fim de campanha tem que ter uma AIGE para chamar de sua, que é uma AIGE de efeito político. Porque eu bati o olho, claro, não conheço os autos, posso estar equivocado, mas eu bati e falei, tem todo o contorno de ser fato político e não ter nenhum fundamento jurídico sustentável. Mas as fake news, de fato, elas têm algum poder de influência do eleitorado. E tem algumas questões muito interessantes, rapidamente, sobre fake news. O que se provou em alguns estudos recentes, tem um estudo do MIT muito bacana, que ele prova o seguinte: ele pegou assim, um estudo longitudinal do Twitter, com várias mensagens, centenas de milhares de mensagens, de histórias, e ele chegou à seguinte conclusão: o que faz a fake news viralizar não é robô. O que faz a fake news viralizar é o ser humano comum. E por quê? Porque a gente é fofoqueiro mesmo. Então a nossa capacidade de fofoca é que faz a fake news viralizar uma taxa muito maior do que a notícia verdadeira. Então, o combate à fake news deve ser feito através de informação. Má informação se combate com informação. E nesse ponto, o Fux ter levantado a bandeira da fake news foi importante, porque as agências de comunicação, isso virou uma pauta pública, virou uma pauta nacional. E algumas agências de comunicação acabaram tomando relevo, e mesmo a mídia tradicional acabaram criando mecanismos famosos fact-checking, que são agências de checagem de veracidade de informação. E eu tenho certeza, né, que a minha mãe, o meu pai, o meu tio-avô, por mais que eles continuem divulgando fake news no WhatsApp, eles já estão um pouco mais vacinados. Não sei se acontece esse fenômeno com vocês. Assim, se você olha assim, a taxa de viralização de notícia completamente sem pé nem cabeça deu uma diminuída. Pelo menos nos meus grupos de família, não sei, os grupos de família de vocês. Tem um documentário da GNT fabuloso, e é uma equipe brasileira que vai aos Estados Unidos para investigar fake news e vai parar lá em Vélez, na cidade da Macedônia, acho que é Macedônia mesmo, que é o foco da fake news mundial. Os caras descobriram, todos os moleques, descobriram como ganhar muito dinheiro criando um site de informação mentiroso, lançando mentiras falsas do estilo Michelle Obama é homem e distribuindo essas fake news em grupos fechados de apoiadores do Trump, que passaram, eles habilitam na página o Google AdSense, que é um mecanismo de publicidade do Google, e eles passaram a receber tráfego de cliques gigantescos e passaram a ficar ricos com esses tipos de fake news. E aí isso acabou gerando um movimento de combate às fake news mundial, de levantar, né, a polêmica em torno das fake news. Fake news pode virar eleição, mas as variáveis têm que ser muito peculiares,
para poder conseguir deslegitimar o resultado de uma eleição. Ou seja, uma fake news ser responsável por uma crítica a um político eleito é excepcional, é um evento muito excepcional. A regra é que ela não tem esse poder. Ela influencia, mas não a ponto de resolver de modo absoluto a opção de voto do eleitor. E para terminar, a questão do Supremo, né? O Supremo, eu acho que as cortes constitucionais, o Supremo não é bem só uma corte constitucional, mas os órgãos principais do judiciário no mundo inteiro, eles passaram por fases mais ativistas, mais conservadoras, e ok, faz parte do Supremo passar por fases ativistas. Só que em matéria política eleitoral, às vezes que o Supremo foi ativista, ele prejudicou o sistema. E menciono dois exemplos. Primeiro exemplo, e esse para mim foi o mais importante, na questão da fidelidade partidária. O Supremo determinou ao TSE que regulasse via resolução perda de mandato por infidelidade partidária. Ou seja, esse é um assunto claramente político que tem que ser resolvido no Congresso Nacional. E o Congresso Nacional malmente resolvido. Mas ele não dizia nada. Ele resolveu. Quem não diz nada, tomou uma decisão sobre. Ou seja, não vou regular a fidelidade partidária. Quando isso veio dos gabinetes do TSE, na resolução 22.610, essa resolução foi a responsável pela destruição, estou exagerando, pela ultrafragmentação do sistema partidário brasileiro, como há muito não se via. Nós tivemos um número muito alto de partidos criados pós-88, que era óbvio, depois houve instabilizada, veio essa resolução, em 2007, o sistema implodiu. Por quê? Porque para o parlamentar manter seu mandato, ele podia migrar para um partido recém-criado. Então o que a bancada fazia? Toda vez que tinha um problema interno no partido, criava um partido novo. E aí o partido recém-criado podia receber a revoada de parlamentares. Isso fez com que o Brasil tivesse uma desestruturação grave do sistema partidário por causa de uma canetada do TSE escorada no Supremo Tribunal Federal. E também a proibição total da doação empresarial, doação por pessoa jurídica. Acho que isso acabou gerando um peso muito forte nos cofres públicos. O fundo partidário, antes da decisão do Supremo, era de 400 milhões de reais. Em 2016, ele pulou para 900 milhões de reais o fundo partidário. E em 2017 foi criado um outro fundo da ordem de 2 bilhões de reais. Então nós tivemos um aumento de verba pública de quase 3 bi, 2 bi e meio de dinheiro para injetar no sistema partidário, no sistema eleitoral, dinheiro público, né? Esse também é um argumento. Agora, então eu acho que eu tenho que tomar um certo cuidado. Nas garantias de liberdade, acho que o Supremo tem um papel importantíssimo, né, daqui para frente. Ser uma corte constitucional tradicional de garantia de liberdade, muito embora ele possa se deparar com uma contradição. Porque o Supremo Tribunal Federal, em matéria de direitos políticos, ele foi zero garantista. Pelo contrário, ele foi muito populista, ou ele foi muito num sistema de intervenção contra garantias. Basta a gente lembrar da declaração de constitucionalidade da regra de que é possível indeferir registro de candidatura com decisão por órgão colegiado. Isto é, numa visão garantista tradicional, alguém só pode deixar de exercer um direito fundamental se houver uma decisão definitiva sobre o tema. Então, se ele andou numa linha mais ativista, no sentido de mais punitivo, mais flexibilizador em matéria de garantias e liberdades fundamentais, como é que ele vai agora se posicionar como um grande guardião das liberdades e dos direitos civis? É algo que ele pode fazer, a conversão, e que eu acho que é possível. Para fechar, até porque a gente já está aqui, já passou das 18 horas, nós temos que ir, para fechar, eu acho que o Supremo não é o momento agora, porque senão vai ser outra acusação de fascismo do Bolsonaro. Mas o Supremo precisa passar por uma reforma estrutural. Precisa. Não existe nenhum país do mundo que tenha um tribunal de alta instância como é o Supremo Tribunal Federal Brasileiro. Ele é o único no mundo. Ele é ultra poderoso. Ele tem o poder, por quê? Brevemente, ele juntou o poder máximo dos alemães com o poder máximo dos americanos, norte-americanos.
sem os respectivos contrapoderes. Um ministro, com a decisão monocrática em ADI, espirra, suspende a lei no Brasil inteiro. Isso é a Alemanha. Só que na Alemanha os ministros têm mandato, porque eles são indicados não só por um poder, eles são indicados por mais de um poder. E, por outro lado, eles são vitalícios, são americanos. Nesse ponto, Suprema Corte, são vitalícios. Só que na Suprema Corte, a Suprema Corte nada mais é do que instância recursal. É a última instância apelativa do sistema judiciário ordinário. Eventualmente, ela lança um precedente vinculante. Então, o que o Supremo tem hoje é a modelagem mais hipertrofiada do mundo. Eles são alemães, em que os alemães são fortes, e eles são americanos, que os alemães são americanos, mas não tem o contrapoder de balanço que a Alemanha e os Estados Unidos têm. Alguém tem alguma pergunta? Rapidão, eu acho que dá para responder. A questão que o senhor falou a respeito de proposta versus propaganda, tipo de propaganda política. Eu vejo, por exemplo, teria que mudar alguma coisa, porque o candidato estava primeiro nas pesquisas e ele tinha pouquíssimo tempo de propaganda. Então, as pessoas, no geral, não conseguiam saber a respeito dele, dessa questão de proposta. Ele tinha uma proposta escrita, porém, essa proposta ela não era veiculada nas mídias gerais. No caso, ele usava a rede social. Então, nesse caso, a proposta dele não foi conhecida. Então, qual que é o seu entendimento a respeito disso aí? O que pode ser mudado no Código Eleitoral, por exemplo, para dar mais visibilidade a um candidato que está em primeiro lugar, por exemplo? Segunda pergunta, a respeito das vaquinhas que os candidatos recebem. Como que eu posso controlar quem que está doando? E se for uma pessoa jurídica que estiver doando? Entendeu? São essas duas perguntas. Em relação à propaganda, eu acho que o horário, eu acho que é importante ter um momento de financiamento público de propaganda partidária e propaganda eleitoral. Porque existiu o horário partidário gratuito, que foi extinto para poder fazer a caixinha do fundão, do fundo eleitoral, existe o horário eleitoral gratuito. Eu acho que um dos dois, eu imagino que seja o mais o eleitoral, tem que premiar mais performance. Isto é, os partidos que têm mais votos têm mais tempo em horário eleitoral gratuito. Porque não dá para você colocar todos com o tempo, porque aquilo é recurso público e não faz sentido você premiar um partido político que tem 0 votos, nunca elegeu um vereador na vida, temos alguns no Brasil, nunca elegeu um vereador com o mesmo tempo de um partido que tem uma representação popular eleitoral forte. Mas é preciso garantir também mais isonomia, aí eu acho, na propaganda partidária. Isto é, partidos que estão surgindo, eles têm que ter visibilidade, porque, muito embora eu acho que no Brasil a gente tem partido demais representado, os partidos que estão no poder, eles têm que se sentir ameaçados o tempo inteiro para perderem poder. E isso a gente só faz com visibilidade. Não é? Então, é necessário fazer esse tipo. Mas, assim, essas eleições de novo foram muito atípicas. Né? O candidato eleito a presidente da República e a governador do estado tinha 0 minuto quase na propaganda eleitoral. O caso Alckmin é emblemático, o Centrão todo com ele tinha muito mais tempo de antena e teve uma votação pífia. Então, isso mostra também que alguma coisa tem modificado. No caso da vaquinha é muito difícil isso acontecer, porque tem todo um sistema regulado no próprio TSE, tem resolução própria para isso. As empresas que fazem o crowdfunding, elas foram credenciadas no TSE, elas têm que ter um sistema em que fique atestado que quem doa é uma pessoa física, que tem a CPF, então a pessoa, mesmo online, o crowdfunding é feito assim, você passa seu cartão de crédito lá na empresa X, que é uma empresa que foi avaliada e credenciada pelo TSE, e você tem que ter seu nome, CPF, tem que fazer uma transferência da sua conta bancária para a vaquinha ou mediante cartão de crédito, que mostra o laço da operação. Mas pode ser que uma pessoa jurídica vá lá e deposite dinheiro. Mas isso então tem que proibir doação, porque pode ser que eu pegue ali no caixa da empresa da esquina também e doe, faça uma transferência, põe dinheiro na minha conta e faça uma transferência normal. Então, sim, pode acontecer? Pode, mas não me parece que isso tenha sido um problema nessas eleições. E foi muito, ou seja, quanto você chegou a ver o percentual?
Menos de 1% foi crowdfunding. Então, mesmo que fosse só empresa, mesmo que fosse tudo caixa 2 de empresa, não tinha problema nenhum, porque é um impacto muito pequeno. É isso, pessoal. Nós queremos agradecer a presença de todos, agradecer a presença do Dr. Tiago, do Dr. Rodolfo, do Dr. Bruno. Lembrando que amanhã nós continuamos também a partir das 9 horas. Tá? É isso e boa noite. Liga, vou ligar no início do ano. Você vai viajar no início do ano? Viagem. Tá, eu vou te ligar, eu quero fazer algumas apresentações, quero trocar uma ideia com você. Tá bom? Obrigado, tá? Um abraço. O telefone está um problema sério. A gente manda, a gente divulga.